Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar sobre o livro de Números, um livro extremamente importante, repleto de informações. Então, eu recomendo a você que desde já tenha o seu papel, a sua caneta, os seus materiais para você estudar este livro. Faça suas anotações. Recomendo que quando você estiver lendo o livro de números, você faça destaques, faça comentários, anote suas dúvidas, né? Porque este livro, ele é repleto de informações, repleto de números, né? E é um livro extremamente abençoador que diz muito sobre o povo de Israel e que, num certo nível, nós também podemos fazer um espelhamento. Será que a sociedade hoje, nós cristãos contemporâneos, não temos algo de muito parecido com o povo que estava no deserto? Então, seja bem-vindo a mais uma aula e vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês o meu slide para a gente poder acompanhar cada detalhe aí desta aula. Então vamos lá. Então, vamos lá. Livro de Números. Então, né, como eu disse para vocês, né, peguem aí os seus materiais, né, para que vocês possam guardar aí todas as informações necessárias. Bom, a autoria desse livro, assim como os demais livros do Pentateuco, é como um consenso geral que a autoria é de Moisés, né? Bom, para que a gente possa aprofundar bem o nosso estudo nesse livro, a gente tem que imaginar o seguinte: quais são os itens necessários para a formação de uma nação? Então, Israel está se formando enquanto uma nação. Então, nós temos que pensar que uma nação, ela precisa, em primeiro lugar, ter uma população. Nesse patamar da história, nesse momento da história, Israel já tem bastante gente. O povo hebreu já é bem populoso, tanto que algumas nações ao redor já chegam a temer ele, né? Porque eles são muito numerosos. Tem que existir uma organização, ou seja, não basta ser apenas um amontoado de gente aqui e ali. Essas pessoas têm que ter uma organização e precisa ter um território. Então vamos lá. População, check. Ou seja, já tem bastante gente. Organização. Já existe alguma organização no povo de Israel. Não podemos mais dizer que eles são apenas um amontoado de gente. Já existe uma certa organização, mas ele ainda não possui um território, pois ele ainda está em marcha, né? Ou seja, eles ainda estão marchando, eles ainda não têm, eles têm os acampamentos, mas aquilo não é o território deles, né? Não é a cidade deles. Então, esse território eles ainda estão em fase de conquista. Indo adiante, nós vamos pegar aqui um panorama geral, né? Então, qual que é o conteúdo de Números? É a peregrinação israelita pelo deserto, do Monte Sinai até as planícies de Moabe, onde eles encontrarão leis pactuais complementares. Cobertura histórica, 40 anos, período no que morreu a geração que partiu do Egito. Então, aqui nós iremos acompanhar também uma troca de geração, tá? Então, são uma boa peregrinação, vamos colocar assim. Então, basicamente, Números, ele já inicia com o recenseamento. É basicamente um alistamento. Um chefe para cada tribo e todos os homens acima de 20 anos são convocados a lutar, ou seja, a compor este exército. No recenseamento, também existe o resgate dos primogênitos. Aqui nós voltamos ao livro de Êxodo, aonde os primogênitos, né, que eles são poupados, eles agora são chamados para ser levitas. Então, com base no censo, Moisés apreendeu que havia 22.273 primogênitos, mas apenas 22.000 eram levitas.
Como os primogênitos foram substituídos pelos levitas individualmente, isso significou que 273 primogênitos ainda não haviam sido substituídos. Eles ainda pertenciam a Deus. Então, portanto, eles tiveram que ser comprados de volta a Deus ou redimidos por pagamento em dinheiro ou representantes de Deus aos sacerdotes. Isso está lá em Números 3, do 40 ao 51. Então, veja só. Os primogênitos agora tornam-se os levitas. Pois muito bem. A, nesta organização, né, de Israel, é uma coisa bem interessante você tentar entender a distribuição ali das tribos, tá? Então, são 12 tribos de Israel. Então, ao norte, nós temos a tribo de Dan, de Asser e de Naftali. Ao sul, a tribo de Gade, de Simeão e de Ruben. A leste, de Judá, Isacar e Zebulon. A oeste, Benjamim, Manassés e Efraim. Então, o que você tem que imaginar? Que o tabernáculo ele fica no centro e cada uma dessas tribos ela está distribuída num dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Mas para que você entenda até um pouquinho mais, né? Nós temos ali a descendência de Jacó. Então veja ali, acompanhe comigo aqui essa ilustração aqui que eu peguei nesse site chamado bibliaarte.com.br, que é muito legal, onde nós temos Jacó. E Jacó, né, teve duas esposas, né, Lia e Raquel, mas também teve duas servas, a Zilpa e a Raquel, né? Então veja só, a, aqui, quer dizer, a Zilpa e a Bila, né? Então, cada uma dessas mulheres deu filhos, né, a Jacó. Então, veja só, Ruben, Simeão, Levi, Judá são filhos de Lia. Dan, né, e Naftali são filhos de Bila. Gade, Asser, Isacar. Gade e Asser são filhos de Zilpa. Issacar e Zebulon são filhos de Lia. E José e Benjamim são filhos de Raquel, tá? Então, essa é a composição das 12 tribos. Aí você vê o seguinte, que de José partiu Manassés e Efraim, tá? Então, aqui nós também temos, né, veja nessa outra ilustração que eu trouxe aqui, que cada uma das tribos tem um símbolo, e este símbolo está de acordo com as bênçãos proferidas por Jacó, é, lá no final, né, do livro de Gênesis, quando se conta a história, né, de José. Então, se você voltar lá, se eu der uma olhada, né, naquilo que é, Jacó fala para cada um dos filhos, então, só um exemplo pequeno aqui, né, sobre a tribo de Judá. Ali é dito que haverá o leão da tribo de Judá e que o cetro não se apartará de Judá, tá? Então veja só. Então esses símbolos aqui, eles são de acordo, né? Então esta imagem aqui é para vocês terem uma noção dessa distribuição. Então, isto daqui, essa imagem é uma boa reprodução da organização, tá? Então, ao centro estava o tabernáculo, e veja que existe essa grande nuvem, que é uma teofania. Teofania é quando Deus se faz presente de uma maneira visível aos olhos, né? Então, Deus se fazia presente no meio deste povo. Algo muito importante para vocês saberem, né? Durante o dia, Deus se manifestava enquanto uma grande nuvem, né? E à noite, como uma chama incandescente. Então, durante o dia, nós podemos entender que não é só uma questão de como essa teofania ela era visível aos olhos, mas também do próprio cuidado de Deus. Uma curiosidade para quem não sabe, durante o dia, o deserto ele é um calor escaldante,
Então, provavelmente, essa nuvem poderia até formar uma grande sombra sobre eles ali. E, durante a noite, o deserto ele é extremamente frio, né? Ou seja, são dois grandes polos. Então, muito provavelmente, a própria chama de Deus ali poderia ajudar esse povo todo a se aquecer. Então, cada um dos povos ali distribuídos. E veja, nestes exércitos estão ali, né, a contagem. Então, no recenseamento é feito toda uma contagem de cada um, né, dessas tribos, ou seja, existe um levantamento do número de pessoas existente ali. Pois muito bem, aqui é muito interessante você ver que a partir desse momento, lá em Números, a gente realmente vê esse acampamento nômade, né, porque ele está em movimento, em direção às planícies lá de Moabe, né? Então, como era esta marcha? Então, ali em Números 10, do 11 ao 33, vai descrever. Então, à frente da marcha estavam os levitas que carregavam a arca. Um detalhe muito importante: essa marcha ela movia-se apenas quando a nuvem de Deus se movia, ou seja, basicamente, Deus era o grande orientador do caminho, o grande, é, a pessoa que mostrava o norte, olha, nós vamos para cá, né? Então, no início da marcha, eram os levitas que carregavam a arca, na sequência, vinham, né, as tribos de Judá, Isacar e Zebulon. Na sequência, os gersonitas e meranitas que carregavam o tabernáculo, tá? Então, entre os levitas e os gersonitas haviam essas três tribos que provavelmente fariam a proteção de ambos. Mas não somente assim, mas logo após os gersonitas e os meraritas, vinha a tribo de Ruben, Simeão e Gade. Atrás dessas três tribos, os coatitas carregavam a mobília do tabernáculo. Então, a tribo de Efraim, Manassés e Benjamim, e por fim, a tribo de Dan, de Asser e de Naphtali. Então, essa era a organização da marcha. A nuvem sobre o tabernáculo. Sempre a nuvem se levanta de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali eles acampavam. Então, como eu disse para vocês, nuvem durante o dia e o fogo, né, durante a noite, muito provavelmente proporcionando, né, para, né, os israelitas um conforto, um cuidado e também, veja, eles estavam observando a olho nu a presença de Deus. Você já imaginou, por um instante que seja, você ter essa oportunidade de observar a presença do Deus vivo, né? Então veja só, nós quando estamos num culto, quando nós estamos em oração, nós sentimos a presença de Deus em nosso coração. No caso deles ali, eles podiam ver, literalmente ver, com os olhos nus. Crendo ou não crendo, estava diante dos olhos. Números é marcada pela murmuração de Israel. Então, aqui, eu gostaria que todos aqueles que estão assistindo essa aula tivessem um momento de reflexão sobre quando uma pessoa diz que o Deus do Antigo Testamento era um Deus que pesava a mão, era um Deus tirano, semelhante a um pai raivoso, brabo. Depois da leitura cuidadosa do livro de Números, você vai entender como Deus é infinitamente misericordioso e infinitamente bom. E aqui, esse retrato do povo de Números é algo que também tem que caber como uma reclamação, né, uma orientação
para nós, né, como uma avaliação pessoal, tipo, será que ainda nós temos alguma coisa semelhante às murmurações desse povo? Então veja só, o povo reclama por carne, né? E lá em Números 11, o povo queria carne. Eles estavam enjoados do maná. Então a gente pode pensar no seguinte: tente imaginar que você está no deserto e a comida ela cai do céu. E é descrito na Bíblia que o maná, ele parece um floco de neve e ele é doce, ali é descrito como um bolo de mel, né? Então o que acontece? Eles estavam se murmurando que para eles o maná já, né, eles já estavam enjoados do maná. Eles queriam as comidas que eles tinham antigamente lá no Egito. E então, veja só, eles tinham maná de manhã e as codornizes à noite. Então, Deus faz o seguinte, fala que vai mandar carne para eles até que eles fiquem enjoados, ou seja, que eles não consigam mais suportar. Então, nesse momento, Moisés clama a Deus, fala com Deus, porque este povo traz as reclamações, mas toda vez Moisés dobra os joelhos, põe a face no chão e clama a Deus por misericórdia por esse povo. Mas não somente o povo, mas até Miriam e Arão criticam Moisés, né? Muito por conta dos casamentos com mulheres etíopes, ou seja, nesse momento, a nação de Israel ela tem que se manter unida, né? Não era para eles se envolverem com outros povos, né? Então, Miriam, inclusive, sofre, digamos, uma penalização muito grande, né? Com lepra, tudo mais. Arão corre, né? Se arrepender e, e veja só, ele ainda clama ao Senhor, dizendo: não deixe eu perecer, né? Como minha irmã, como fosse um feto abortado, né? Então, eles são bem dramáticos, né? Na sua maneira de ser. Só ainda voltando aqui, lembre também de uma característica deste povo. O povo hebreu, né? Ele é um povo que tem como uma característica ser extremamente extravagante em suas emoções. Então, eles não têm osso na língua para reclamar. Então, eles reclamam fácil, eles dramatizam fácil, eles são muito fervorosos de coração. Então, existe uma primeira missão, né? Ou seja, aqui, essa nação, ela já começa a ficar um pouco mais organizada e, inclusive, sendo um pouco mais estrategista. Então, são chamados 12 espias para ir simplesmente, né, a visitar a Terra Prometida, digamos assim, né, ou seja, as planícies da Terra Prometida, ali de Moabe, né, ou seja, ainda não é Jerusalém, né, mas é uma primeira, né, missão onde eles vão começar a se aproximar. Então, veja só, qual era a missão desses 12 espias, né? Era ver como é a terra, observar se os moradores eram fortes ou fracos, poucos ou muitos, analisar se a terra é boa ou ruim, analisar se as cidades eles habitavam como acampamentos ou fortalezas, ou seja, ver a estrutura, né, do inimigo, ver se a terra é rica ou pobre, ver se há florestas lá ou não, e trazer algum dos frutos da terra, ou seja, tipo provas também, né, do que eles encontraram por lá. E quem foram os 12 espias, né? Então aqui tem uma lista, né, desses 12, mas eu quero dar um destaque principal a Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá, e Oséias, que é Josué, né, filho de Num, da tribo de Efraim, tá? Então eles tinham essa missão. Agora vejamos só, né? Então, é, eles trazem como um relatório, né, da missão um posicionamento positivo e um outro negativo. Basicamente, né, Caleb e Josué voltam extremamente otimistas. Eles veem que a terra é extremamente frutífera,
que apesar de todos os desafios, eles devem ir lá e tomar aquela terra e vencer. Então veja só. Entramos na terra que a qual você nos enviou, onde manam o leite e mel. Aqui estão os frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso e as cidades são fortificadas. Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Entretanto, os outros, né, os outros espias, eles tinham uma visão assim extremamente negativa e eles espalharam isso para o povo como um todo. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem lá. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enoque, diante de que pareceríamos gafanhotos a nós a eles. Ou seja, se fosse somente pelo relato deles, a morte era simplesmente certa, né? Não valeria a pena isso. Então tem-se uma revolta do povo. Nas palavras do povo para Moisés e Arão, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto, porque o Senhor está nos trazendo a esta terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. No momento em que eles falam isso, Moisés, Arão, Josué e Calebe prostram-se rosto em terra e clamaram a Deus. Mas o povo queria apedrejá-los. Então o Senhor decide destruir esse povo, mas Moisés intercede pelo povo novamente. O povo tem-se um castigo, né? Aqui o castigo, digamos, é o juízo de Deus aplicado ao povo. Juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com a mão levantada, jurei-lhes dar-lhes para sua habitação, exceto Calebe e Josué. Então vejam, Calebe e Josué, no momento em que eles não se acovardaram, no momento em que eles creram que Deus estaria com eles, eles são separados desta geração que não verá a terra prometida. Os filhos entrarão na terra prometida e os pais, durante 40 anos, sofrerão as consequências dos pecados. Cada ano corresponderá a um dia em que vocês observarão a terra. Os espias que espalharam o relatório ruim morreram na hora. Alguns arrependidos e precipitados voltaram para enfrentar o inimigo sem a presença do Senhor e foram exterminados. O fizeram mesmo Moisés o alertando. Então veja, depois que Deus fala, alguns eles se arrependem, mas veja que o arrependimento deles não se mostra em comportamento. Então é o que a gente poderia chamar de um arrependimento que não é genuíno. Então, eles se arrependem, mas eles decidem fazer as coisas por conta própria. Eles tinham que esperar o momento certo. A presença de Deus é quem garante a vitória. Sem Deus, era fato que eles iriam perder. Então, a geração que sai do Egito, ela não entra na Terra Prometida, mas sim a segunda geração que nasceu no deserto. Leis suplementares, né? Ou seja, as leis que vieram, né, a seguir, prepara a geração que entrará na Terra Prometida. Oferta pelos pecados involuntários, ou seja, aqui as pessoas começam a entender sobre pecados que elas não se davam conta, né? Ou seja, é, apesar dela ter feito sem saber, aquilo foi um pecado. Então, começar, digamos, as ofertas por pecados involuntários.
E aqui tem também, digamos assim, o castigo pela transgressão no sábado. Tem até o caso de, né, um homem que é, é executado por conta, né, é aplicado esse juízo por conta dessa transgressão no sábado. A rebelião de Corá, Datã e Abirão, né? Basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Então veja só, nessa revolta, né? Então eles estão novamente ali contra Moisés e Arão. O Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. A pedido de Moisés, Arão faz propiciação pelos pecados da comunidade. Antes da praga ser interrompida, morreram 14.700, mais os que morreram por causa de Corá. Então veja só voltando aqui, nessa revolta, né, existe uma grande rebelião da tribo de Corá, né? E o chão, Deus abre o chão e eles são engolidos. Então, Deus acaba de literalmente aplicar juízos sobre estes, mas na sequência o povo ainda traz as suas queixas, né? Então veja que além daqueles que morreram por causa de Corá, foram mais 14.700, né? Em determinado momento, né, a vara de Arão, ela, quer dizer, na verdade, o sacerdócio de Arão é posto à prova, né? Então, basicamente, existe toda uma aprovação que é feita, os sacerdotes levam ali as suas varas, Moisés ora, e a, a vara que florescesse, ela estaria simplesmente dizendo a quem pertence o sumo sacerdócio, né? E no caso é Arão, e ou seja, as pessoas que duvidavam, né, do chamado dele, né, é, nesse momento tiveram que acabar concordando e ficar, né, ou seja, tipo, Deus escolheu Arão e é isso aí, né? No livro de Números, nós também temos a morte de Miriam, no capítulo 20, tá? Não tem muitos detalhes, né, sobre a morte de Miriam, mas ela morre em Cádiz. É, aqui nós temos mais revoltas, né, do povo nas águas de Meribá. Então vejam só o que acontece aqui. Quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto? Para nós e nossos rebanhos morrerem aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para um lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Então aqui nós temos um infeliz acontecimento, onde é neste momento que Moisés perde a oportunidade de ver a terra prometida. Vejam o que ele faz. Escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Como vocês não confiam em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Então, o que acontece? Neste momento, Moisés acaba tomando uma atitude como se ele fosse portador da própria vontade de Deus e manifesta, né, essa vontade com ira, com raiva, que não faz, ou seja, a maneira como ele fez essa ação não reflete o caráter de Deus, e essa era a grande missão dele. Então, por isso, Deus aplica juízo sobre Moisés, porque a maneira como ele fez foi altiva, foi é, extremamente fora do contexto, ou seja, nós temos que entender que, poxa, Moisés teve muita paciência com esse povo, mas ele estava numa posição onde ele era o representante de Deus, literalmente a mão de Deus ali no meio do povo, né?
Então, por isso, o juízo é aplicado nele. Também acontece a morte de Arão, né? E todo o povo lamenta durante 30 dias, né, a morte dele. A morte de Arão acontece no Monte Hor, e suas vestes são entregues a Eleazar, que é o filho, né, dele. Pois muito bem, o povo ainda lança mais reclamações. Por que vocês nos tiraram do Egito para morrer neste deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então, neste momento, o Senhor envia serpentes venenosas para morderem o povo, e muitos morrem. Mas Moisés clama novamente. Quando alguém era mordido por uma serpente, se olhasse para a cruz com a serpente de bronze, permaneceria vivo. E aqui nós temos uma tipologia de Cristo. Veja, se você manter os olhos fitos em Jesus Cristo, se você manter o seu olhar na cruz, lembrar do sacrifício da cruz, você terá a vida eterna. Então você viverá, né? Aqui nós vamos ter uma série de viagens, batalhas. Então é um livro que, né, infelizmente pelo tempo da nossa aula, a gente não consegue ir em cada um, mas vou apresentar aqui um resumo, né? Então, ali, é, nesta viagem dos israelitas, Edom nega passagem. Israel envia de Edom para evitar um conflito nessa viagem para Moabe. Então ele tem vitórias sobre Seom e Og, conquista de Jarnon até Jaboque, até a terra dos amorreus, inclusive Hesbom, né? Então já existe toda uma conquista, né, de territórios. Pois muito bem. Então, né, quando Balaque, né, rei de Moabe, fica sabendo, né, que o povo israelita está a se aproximar, ele manda chamar um grande feiticeiro chamado Balaão, muito famoso, né? E veja, manda chamar Balaão para que ele amaldiçoe o povo de Israel, né? Então, veja só, neste caminho, né, onde quando Balaão ele é chamado, lhe é prometido muitas riquezas, tudo mais, mas Balaão tem uma situação ali com a jumenta dele, onde ele está a caminho e essa jumenta ela trava, né? E existe a aparição do anjo. E ele conversa, né, com essa jumenta, né? Ele dá 3 batidas nela para ela andar e ela adverte ele. Fala assim: olha, por alguma vez eu deixei de lhe obedecer, tudo mais. E o mais curioso de tudo é que Balaão não se choca com a jumenta falando, né? Mas ali, no momento em que Balaão é parado, que o anjo fala para ele, e Balaão ele pensa em desistir de ir até Balaque, mas o anjo diz: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Então, vejam só, Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, mas o anjo interrompe essa jornada e lhe dá uma orientação que ele vá, mas ele vai dizer somente aquilo que Deus permitir que ele diga. Então, né, neste grande oráculo, né, ou seja, Balaque leva ele em vários cantos, vários pontos, para que ele lance maldições contra o povo de Israel. Mas aqui, como são bem extensos, eu fiz um pequeno resumo de cada um, né, desses oráculos. Então, veja só. Quem pode contar o pó de Jacó ou o número da quarta parte de Israel? Será que devo dizer o que o Senhor põe na minha boca? Deus não é homem para que minta, nem filho para que se arrependa. O Senhor está com eles.
não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Então Balaque diz: não os amaldiçoe nem abençoe. Balaão responde: não lhe disse que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Sejam abençoados que os abençoarem e amaldiçoados os que amaldiçoarem. Uma estrela surgirá em Jacó, um cetro se levantará em Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. De Jacó sairá o governo. Ele destruirá os sobreviventes das cidades. Anuncia a vitória de Israel sobre outras nações. Então veja só, a tentativa de Balaque era que Balaão amaldiçoasse Israel. Mas Balaão literalmente diz a Balaque que não existe poder nesse mundo que pudesse fazer isso. Inclusive, a única coisa que ele pode dizer são sobre as coisas poderosas que Deus pode fazer pela nação de Israel. Adoração a Baal Peor. Em Setim, o povo entregou-se à imoralidade sexual e à adoração a Baal. Morte a todos os israelitas que se juntaram aos adoradores de Baal Peor. 24.000 morreram por conta de uma praga. Finéias, filho de Eleazar, encerra a praga ao matar um casal de traidores com uma lança. Deus estabelece uma aliança pela propiciação de Finéias. Então veja só, todas essas maravilhas acontecendo e ainda o povo, né, em Cetim começa a se, né, essa questão de esse sincretismo religioso, começar a misturar, né, a sua fé com a fé de outros povos e viver em pecado e tudo mais. E era uma coisa difícil de se conter. Então, a praga, ou seja, a morte é encerrada quando, digamos, este casal que estava ali, né, como, né, traidores, eles são transpassados por uma lança. Aqui nós temos um segundo recenseamento. E aqui os números nos dizem muitas coisas. Então é por isso que eu digo para vocês, este livro é um livro para você ter o teu caderninho do lado, porque ele tem bastante informação e bastante informação tem a ver com números. Então, no primeiro recenseamento, a tribo de Ruben, que tinha 46.000, tem uma baixa para 43. Mas vejam só a de Simeão, como é mais gritante. Era 59, ou seja, era uma das maiores tribos, né? E baixa para 22, né? A de Gade de 45 para 40, mas as tribos de Judá, de Isacar e de Zebulon, elas têm um crescimento. De Efraim, decai, ou seja, de 40.000 para 32. Manassés, Benjamim, Dan e Asser, todas elas tiveram crescimento. De Naftali, teve um decréscimo, teve uma baixa, 53 para 45. Então, basicamente, também pelos números, a gente consegue localizar quais tribos tinham uma tendência maior a sucumbir aos pecados, né? Pois muito bem. E, nesse segundo recenseamento, os levitas que começaram com 22.000 subiram para 23.000. Né? Então, retomando, né? Porque são várias informações. Houve então uma preparação para a conquista militar da Terra Prometida. A lealdade divina, a aliança com Israel acerca da terra, fracasso repetido de Israel em manter a aliança com Deus, liderança divina do povo e afirmação da liderança de Moisés e do sacerdócio de Arão, preparativos para a entrada e para a adoração na Terra Prometida, conquista da terra e assentamento ao leste do Rio Jordão. Então, apenas retomando, Números essencialmente registra a peregrinação de Israel pelo deserto, do Monte Sinai até o seu acampamento nas planícies de Moabe, na
na costa leste do Rio Jordão, pronto para a conquista. Mas é a segunda geração que acaba do lado leste, porque a geração do Êxodo recusou-se a entrar pela rota mais direta ao sul de Cádiz e assim foi julgada por Deus indigna de ingressar na terra. Ou seja, aqui é aquele momento em que eles vão para a batalha sem a presença de Deus. Josué como sucessor de Moisés. Chame Josué, filho de Num, lá em Números 27, do 12 ao 22. Homem em que está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar, e toda a comunidade o missione na presença deles. Dele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Aqui nós temos a batalha contra os midianitas, né? Vingue-se dos midianitas pelo que eles fizeram aos israelitas. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. O Senhor declara a guerra santa contra os midianitas como uma das últimas ações militares de Moisés antes do fim da vida. Motivo, né? É seduzir os israelitas à moralidade e adoração de Baal Peor. Ou seja, por que essa vingança divina? Por conta dessa questão. Se existe algo que provoca, né, o juízo de Deus, é a questão da adoração a outros deuses. Né? Acima da questão de imoralidade sexual, a adoração a outros deuses é algo, digamos assim, que é como se fosse roubar os filhos de Deus. Né? Então é algo extremamente é, forte, digamos assim, que Deus nunca deixa de aplicar o juízo. Na verdade, Deus aplica o juízo sempre, né, no momento correto, mas isso é aquilo que é mencionado na Bíblia, que é onde Deus tem ali a vingança dele. Então, nós temos ali a divisão das tribos, né? Opa, só voltando ali um pouco. Então, as tribos elas se dividem ali, né, pelos territórios, né? Ou seja, aqui território de Manassés, de Naftali, de Éser, de Gade, né? Ali o Mar Morto, né? Então a tribo de Ruben é a mais próxima ali, né, de Moabe, né? Então aqui nós temos essas divisões aqui das tribos em questão de território, tá? Então, nessa caminhada por números, né, nós vemos o seguinte panorama. Ali no capítulo 1 e 2, nós temos o recenseamento no Monte Sinai. Do capítulo 3 ao 4, nós vamos ter a história dos levitas. Do capítulo 5 ao 6, uma purificação no acampamento. Do 7 ao 9, preparativos finais para a partida. Do 9 ao 14, sinais do Sinai até Cádiz, ou seja, essa marcha. No 15, nós teremos as leis suplementares. No 16 ao 19, uma crise na liderança do sacerdócio. Do 20 ao 25, de Cádiz até as planícies de Moabe. E do 26 ao 36, em Moabe, os preparativos para a entrada na terra. Então, o que você deve lembrar? A principal força motriz por trás de tudo é a promessa, a aliança de Deus com Abraão, de que a semente deste herdaria a terra de Canaã. Deus proverá mesmo diante a relutância do povo. Em segundo lugar, a conquista da terra envolve o segundo estágio da Guerra Santa. O primeiro estágio foi contra o faraó, no Êxodo, né? No segundo estágio, o povo está envolvido. Terceiro lugar, a presença de Deus no meio do seu povo, tanto o estar com eles quanto a orientação divina para a jornada e a adoração apropriada a Deus uma vez assentados na terra. O que você deve lembrar também? O povo não se sai bem em números. Reclamações e desobediências constantes contra Deus e aos líderes.
Apesar dos desvios de Israel, esta é a história de Deus acima de tudo. E Deus cumprirá a sua parte na aliança com Abraão, acerca da semente desse profeta como herdeira da terra. Números lembra constantemente que a procissão divina está sem a mão, a fim de que eles façam a sua parte, né? E, para finalizar, a parte substancial da narrativa de Israel que encontramos registrada em Números teve uma longa história na memória dessa nação, enfatizando a fidelidade de Deus para com o povo, mesmo sendo faltoso. Aí aqui cabe essa reflexão final. Essa história continua a ser cantada na igreja cristã, ou seja, isso ainda continua nos dias de hoje? Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe você e bons estudos.